Começando um Alvorada Negócios, eu sou Paulo Mendonça, especialista em Valuation. Estamos aqui hoje com a Rafa Rossi, sócia fundadora da Baico, e a gente vai conversar um pouco sobre Valuation. Bem-vinda, Rafa, obrigado pela presença. Obrigado pelo espaço, Paulo. E para a gente traduzir, então, o Valuation nada mais é do que a avaliação de empresa. E a gente já começa aqui o podcast fazendo uma pergunta para os nossos ouvintes. Quanto que vale o seu negócio? Pessoal, essa é uma informação não só necessária, porém fundamental para você, empresário, poder continuar aí com a sua existência na vida empresária e também como empresário, deixando um legado ao mercado. Então, quando a gente faz uma pergunta simples, quanto que vale a minha empresa, a gente começa então a identificar, primeiramente, quais são os principais motivos para que eu precise responder esse negócio. O primeiro deles é maturidade. Empresários que conseguem responder essa pergunta, sem dúvida nenhuma, já conhecem e entendem a importância desse tema na sua jornada. Então, se você tem uma empresa de pequeno porte, uma startup ou uma empresa com 30, 40 anos de mercado, ambos precisam saber quanto vale a sua empresa. Segundo ponto, você, empresário, vai passar por vários ciclos na sua vida, como cansaço, aposentadoria, mudança geográfica, briga com seu sócio. Pode ser que algum concorrente bata na sua porta e queira te comprar e você está despreparado. Na verdade, venda de empresa, que é o ato que acontece após aí a avaliação de empresa, que é uma ferramenta, né, um ato necessário para que isso venha de fato a ser concluído, é um movimento mesmo que vai acontecer dentro da estrutura do seu negócio. Então, se você não estiver preparado e o seu concorrente sim, ele sai novamente na frente, porque ele se preparou para uma resposta que é básica, como a gente disse no início, é fundamental saber quanto que vale a sua empresa. Mas eu acho que você está na dúvida, né, Paulo? Como que avalia um negócio? No meu negócio, olhar para dentro e pensar, por que eu deveria fazer um valuation da minha empresa? Eu vou fazer uma analogia aqui com o exame de sangue. Você, empresário, não faz um check-up anual para entender o que é bom e o que é ruim na sua saúde para que você vá melhorando ali os pontos ruins e dando manutenção nos pontos bons? A mesma lógica a gente vai trazer agora para a sua empresa. Então, um valuation é um check-up do seu negócio, que a gente vai entender premissas. Eu abri uma avenida de venda, ela me trouxe mais faturamento, mas será que ela trouxe mais valor de mercado para a minha empresa? Outra pergunta, eu estou com muitos funcionários que são no regime PJ. Isso é um risco ou uma oportunidade para a minha empresa? Será que isso está sendo feito da forma correta? Então vão ser perguntas e análises com todas as contas de uma estrutura, não só de balanço patrimonial como de DRE, que a gente vai fazer. Paulo, eu vi aqui na sua estrutura que você tem imobilizado milionário, mas você me dá um lucro de 100 mil por ano? Então tá errado. Por que você precisa de tanto investimento para ter um lucro tão pequeno? E o valuation ele vai trazendo então esses ajustes para os próximos anos, fazendo aí a analogia novamente a um check-up de sangue que o empresário faz todos os anos. Maravilha. Então, entendido o porquê, que eu deveria então buscar um assessor como a Baico para fazer essa avaliação do meu negócio, para eu entender esse meu momento. Como eu faria isso? De uma forma bem simples. O como ele vai ser dado em 4 passos. Primeiro, para avaliar uma empresa, eu preciso observar o que passou naquele negócio. Então, a gente observa geralmente os últimos 3 anos da empresa, tanto na sua visão de patrimônio, quanto na sua visão de resultados econômicos, que é a própria DRE. Então, eu vou entender por que ela está crescendo o faturamento, se ela está aumentando o padrão de dívida, se ela está perdendo margem com aquele crescimento. Então, eu trouxe aqui uma essência de como que aconteceu o meu negócio. Sim. Ah, Rafa, mas eu sou uma startup. Não tem problema. A gente vai observar o que os sócios já fizeram. Então, se eu fui uma empresária que já fundei uma empresa e vendi no mercado, esse então é o histórico da minha história da startup. Ou não, tenho 18 anos, acabei de sair da faculdade e tenho um sonho de mudar o mundo. Talvez você então não tenha tanta bagagem. O histórico, tanto de algo novo ou algo que existe, ele vem para contar para a gente como que vai ser o futuro. Segundo passo, então, é a nossa visão de mercado. Em qual mercado a sua empresa está? Que é diferente do meu mercado, né? Cada empresa vai ter o seu setor e nicho, e isso vai nos trazer tendências. E, obviamente, nunca desprezando a macroeconomia. São fatores como crescimento de PIB, atual Selic,
Tudo isso são comparativos que o mercado vai fazer com a sua empresa para entender se ela está performando ou não, com base mínima, com referência mínima que eu tenho de um macro setor. O terceiro passo é o desenhar premissas. Como que vai ser o meu futuro? O futuro, então, que são as premissas, eles vão nos dar insumos para desenhar projeções, que são numéricos. Projeções numéricas, então, vai contar a minha história, a minha visão de modelo de negócio, aonde que eu quero estar nos próximos 5 anos. E para finalizar, essa metodologia, que é o fluxo de caixa descontado, ele vai identificar risco. A minha empresa tem um risco diferente da sua, por mais que a gente tenha o mesmo tempo, por mais que a gente seja do mesmo setor. Basicamente, então, uma avaliação, ela vai ter essas premissas, diagnosticando quanto vale o seu negócio. Outra metodologia muito famosa também falada são as metodologias de múltiplo, mas aqui a gente precisa, então, entender qual que é o seu EBITDA real, que é o seu lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização, limpando contas como impostos, prolabore, aluguel. Algumas coisas vão ser feitas dentro da sua estrutura atual para que a gente apure esse número e esse número a gente vai ao mercado compará-lo a transações daquele setor e a gente tem uma estimativa. Um exemplo, o setor de tecnologia paga 6 EBITDAs, paga 8 EBITDAs. O setor de agro paga X EBITDAs. Eu sabendo o meu EBITDA, eu comparo a tendência do mercado e eu aplico essa regra. Por isso que é muito importante você contratar um consultor nessa etapa inicial para que você inicie o processo da forma correta, analisando então como que o mercado te enxerga e não como o empresário deseja, né? E só para a gente finalizar então, quando você entende que seria o momento para a gente fazer essa avaliação? No mínimo uma vez por ano. Porque, como a gente disse lá no início, é um check-up. A avaliação ela vai trazer para a gente diretrizes corretas de o que valoriza mais o meu negócio. Não métricas de vaidade que às vezes eu aprendi na faculdade. Eu aprendi que quanto mais eu faturo, mais rico eu sou. Não, pode ser e muitas das vezes é um grande erro, porque você vai ter que gastar com mais equipe, mais publicidade, mais produção. Você investe muito mais, talvez, em um ativo, um produto que seja podre. Ele não te dá tanto retorno. E aí você está produzindo no volume, tendo ali muita dor de cabeça para algo que tem uma rentabilidade pequena. Por isso que ajustando isso com muita periodicidade, que é no mínimo uma vez por ano, mais estratégia de tomada de decisão você tem ao longo do seu projeto, né, de empresa e como empresário também. Maravilha. Obrigado. Concluímos aqui então mais um Alvorada Negócios. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.